Pessoal, bom dia. Estou me sentindo um senador ou um deputado federal, né? Isso a gente vê no plenário da Câmara. Bom, vamos falar alguma coisa sobre lubrificação e nanotecnologia. Eu pensei alguns assuntos a respeito, tá? E vamos ver se a gente consegue chegar a algum acordo. Tá? Segundo o Ministério da Fazenda, Ciência e Tecnologia, aliás, o Brasil gasta o equivalente a 170 milhões de reais em nanotecnologia. O resto do mundo, 300 bilhões. Ou seja, nós estamos ainda muito longe de chegar perto daquilo que a gente efetivamente necessita. O precursor da ideia de nanotecnologia, Dr. Richard Feynman, 1959, quem cunhou o termo nanotecnologia foi o Dr. Norio Taniguchi, e quem popularizou todo esse assunto a respeito de nanotecnologia foi o professor Drexler. A gente entende como nanotecnologia a manipulação da matéria em dimensões de átomos e moléculas. Normalmente, a gente considera como nanotecnologia as partículas abaixo de 100 nanômetros. Tá? A aplicação, de uma forma geral, da nanotecnologia vai desde a química, física, ciência, a computação, tecidos, área militar, etc. E dentro da área química, nós temos a nanotecnologia de lubrificação. Na parte de engenharia de tecidos, por exemplo, nós temos tecidos mais resistentes, maior vida útil, que não amassa, que estica, que é hidrofóbico, bactericida, ou seja, são tecidos que, se você receber um presente com 4 anos de idade, seguramente com 40 você está usando o mesmo tecido. Tá? A partir disso, acredito que você não precisa nem lavar roupa, nem tomar banho, porque ele vai proteger você contra tudo. Por exemplo, na área da medicina, o diagnóstico ultrassensível, que você trabalha com DNA e sangue, você consegue praticamente online todo o diagnóstico de como é que você se encontra. Ao mesmo tempo, através de um mecanismo de transporte, armazenamento, dosagem de remédio, você consegue colocar em dia o seu corpo. Eu fico imaginando como é que ficam os médicos a partir de então, né? Na parte de veículos, por exemplo, tintas que não riscam, tintas que mudam de cor, por exemplo, tintas que não molham, né? Isso nós já vimos, acredito que uma boa parte de vocês já tenham usado esse tipo de tecnologia. Na área militar, por exemplo, nós vamos ter soldados mais velozes do que aquele corredor jamaicano, um desempenho humano muito maior, carregando mais coisas, pulando, usando tecidos, por exemplo, que se adaptam ao meio ambiente, ele ficaria praticamente invisível, equipamentos que são menores, compactados e com maior poder letal, inclusive, né? Enfim, se a gente for discorrer sobre nanotecnologia, nós vamos ficar aqui durante semanas falando sobre o assunto. Então, vamos falar sobre nanotecnologia e lubrificação. Utilizou-se, né, utiliza-se como experiência até hoje vários tipos de materiais nanotecnológicos para fins de lubrificação. Por exemplo, o cristal líquido. Só que a maioria desses produtos que o pessoal testa, ou eles são caros demais, ou eles são
tão deficientes, por enquanto, que o pessoal ainda não chegou a uma conclusão bastante segura. No caso, por exemplo, do cristal líquido, ele não funciona em mancais de rolamento. Mancais de rolamento representa quase 70% daquilo que é lubrificado no mercado. Então, existe uma deficiência muito grande nessa área. Partículas de boro, por exemplo, eles têm se mostrado bastante eficientes na redução de consumo de energia, no consumo de combustíveis e também na área de diminuição de temperatura. Carbono, diamante, grafeno, também são produtos que podem ser usados na área de lubrificação, não funcionam, por exemplo, em presença de água. Tá? A água é o elemento químico mais abundante da natureza. Então, qualquer coisa que não funcione em presença de água, ele fica bastante comprometido. Nanopartículas de boro. Eu estou falando especificamente nanopartículas de boro, óxido de zircônio, por exemplo, é um produto que apareceu no mercado agora recentemente. O pessoal trouxe, se não me engano, da Coreia. O pessoal tentou distribuir no mercado. Tem uma característica muito interessante de recobrimento de desgaste, reposição de superfície. Tá? Mas, por uma razão ou outra, o negócio acabou não dando certo. A Mercedes-Benz está testando, por exemplo, o mesmo tipo de material, muito parecido, para proteger a parte interna dos cilindros dos motores de combustão. Eles fizeram um teste com um determinado tipo de motor, mas o processo é muito caro também. É revestimento. Tá? O que acontece com a nanotecnologia quando a gente fala em equipamentos mecânicos de uma forma geral? Nós não podemos fazer, por exemplo, motores com produtos nanotecnológicos. A gente teria produto... Tá. Tá tocando aqui. Então, em vez de fazer o equipamento com material nanotecnológico, o pessoal prefere revestir e proteger o equipamento. Aí o negócio fica muito mais barato e muito mais eficiente na parte de produção. Uma outra empresa fez, por exemplo, também nanorevestimento, sempre à base de boro. Boro é um material que é usado muito na área de cerâmica. Tá? Então, ele é muito resistente, tem uma dureza bastante alta, então o pessoal, muitas vezes, prefere usar esse tipo de material para fazer revestimento. Aqui também, nesse caso, o pessoal... A ideia é fazer o revestimento dos pistões e dos cilindros dos motores hidráulicos com a finalidade de diminuir atrito. A cerâmica BAM, por exemplo, é outro caso de revestimento. Tá? Então, a matéria revestimento de equipamento está bastante em voga, ou seja, o pessoal está preferindo partir para esse lado. Eu estava conversando ontem com o rapaz da Dow, ele vai falar sobre revestimento agora de tarde. Tá? Prestem bastante atenção na explicação deles, porque a Molycott também, a Dow, está partindo para essa tecnologia de revestimento também. Eu não sei se o caso dele é nanotecnologia, mas, de qualquer forma, vale a pena a gente prestar atenção. Eu gostaria de falar sobre um produto chamado Alpha-X. Tá? Ele é um produto desenvolvido na mesma linha da tecnologia de revestimento. Tá? Na explicação, vocês vão ver como é que ele funciona. Ele foi formulado com matéria-prima inovadora, bastante de última geração, muito recente, tá? E fabricado pelo nosso parceiro, que é a Avia Lubricinte. O Vinícius vai falar agora, hoje à tarde, também sobre a empresa dele. E
e é um produto distribuído pela Saito Tecnologia. Tá? O que é esse produto? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque esse produto tem revolucionado a área de manutenção nas maiores empresas do Brasil. Tá? Ele é um condicionador de metais, significa que, sob a ação da temperatura, o produto sai do óleo ou da graxa, vai para a superfície dos metais e cria uma barreira de proteção extremamente forte, quase indestrutível. A partir do momento que ele forma essa barreira de proteção, um rolamento ou dente de uma engrenagem praticamente deixa de desgastar. Tá? Essa barreira que se cria também, ela torna, na medida em que o equipamento continua trabalhando com a barreira de proteção, a barreira torna a superfície cada vez mais rígida, dura e resistente a qualquer tipo de desgaste. Importante é que o produto não altera nenhuma das características do lubrificante base. É um produto extremamente poderoso. Tá? Parece até brincadeira a gente falar em extremamente poderoso, porque não existe nada no mercado. Vocês que são da área de manutenção sabem, por exemplo, que se você instala um rolamento ou um redutor, dificilmente ele deixa de desgastar. Mas eu garanto para vocês, nós temos cases que nós vamos mostrar para vocês depois. Nós temos casos de aplicação em redutores, onde praticamente um desgaste em andamento deixou de existir. Tá? Como é que ele funciona? Uma vez criada a barreira de proteção, a superfície vai sendo trabalhada, ela se torna cada vez mais rígida e dura, tá? E resistente ao desgaste. E, na medida que eu vou trabalhando essa superfície, ela fica também plana. Quando ele se torna plana e dura, o que acontece? Eu tenho uma lubrificação extremamente favorecida nessa ocasião. Tá? Deixa eu falar alguma coisa sobre lubrificação elastodinâmica, fazer um link com o Alpha-X e EHL. Como é que a lubrificação EHL acontece no equipamento? Praticamente em todos os equipamentos industriais, cames, rolamentos, engrenagens, acontece a lubrificação EHL. A lubrificação EHL significa o seguinte: eu tenho uma pressão no elemento, ou rolete ou esfera de um rolamento, 2 dentes de uma engrenagem, a pressão aumenta, eu tenho uma deformação plástica no dente da engrenagem ou na pista do rolamento, eu aumento a área de contato entre os dois, esse aumento da área de contato diminui a carga incidente, a média de carga incidente, e eu tenho uma lubrificação elastro-hidrodinâmica, onde, na medida que a pressão sobe, eu tenho aumento da viscosidade de tal forma que eu tenho uma lubrificação com um filme, apesar de ter uma carga extremamente alta. O que isso tem a ver com o Alpha-X? O Alpha-X, eu já falei para vocês, na medida em que ele alisa a superfície e endurece, ele não faz uma deformação. No caso da elastro-hidrodinâmica, quem faz a distribuição de carga é uma deformação elástica. No caso do Alpha-X, eu tenho uma deformação plástica, alisamento da superfície. E, no final, eu vou ter o mesmo efeito, ou seja, o lubrificante que caiu fora, tá? Ele é reinserido no sistema e continua fazendo a lubrificação, potencializando o resultado. Benefício: confiável, ecológico, sustentável, mais produção, eficiência energética e custos reduzidos. São as empresas que já utilizam o produto
e já estão tendo todos os benefícios que eu falei até agora. Mostrar para vocês alguns casos. Observe aqui, a primeira foto do lado esquerdo, eu tenho uma engrenagem já desgastada. Tá? No segundo caso, foi aplicado o produto quando nós vimos que o dente ia continuar se desgastando e o negócio era irreversível. Colocado o produto no terceiro, vocês podem observar que já houve um amaciamento bastante significativo na superfície dos dentes, e você pode ver na foto 4 o final do processo. É a mesma engrenagem que foi desgastada severamente e ela foi praticamente recuperada. É claro que o processo, o produto, não repõe material da superfície, mas ele faz o alisamento, a vibração cai, a temperatura cai, e o redutor continua operando com vibração baixa, temperatura baixa, por anos a fio. Eu tenho casos de equipamentos que estavam nesse estágio, que estão há mais de 10 anos funcionando sem nenhum único problema. Aqui também, no caso 2, um caso de um rolamento. Do lado esquerdo, o rolamento já danificado, a pista interna, e do lado direito, depois da utilização do produto, como é que ele ficou? Espelhado como se fosse um rolamento novo. Esse caso é o da MS, um chiller da MS. Foi detectado um problema, o fabricante foi chamado, o fabricante falou, não, essa máquina não pode continuar funcionando, vocês vão ter que gastar R$195 mil para fazer o reparo, e eu preciso de 10 dias para fazer essa manutenção. O problema da MS não era nem os R$195 mil que eles iam gastar, são os 10 dias de parada desse equipamento. Eles ficariam 10 dias sem produção nenhuma na planta. Tá? A temperatura de 88,7, foi colocado o alfa-X, vocês podem observar na fotografia, lá em cima, do lado esquerdo, eles montaram uma traquitana para poder fazer a injeção do produto, porque o sistema trabalha sob pressão, você não pode simplesmente tirar uma tampa e colocar o produto. Então, ele foi colocado mesmo nessa condição de pressão. E vocês observam aqui, em azul, o antes de colocar, e em verde, o depois. Observem que houve uma melhora sensível na condição do equipamento. O fabricante foi chamado novamente, eles fizeram um novo levantamento, e a conclusão que eles chegaram: pode trabalhar por mais 35 mil horas sem problema nenhum. Olha só, deixaram de gastar R$195 mil, deixaram de parar o equipamento por 10 dias, por conta de colocar 70 ml do produto dentro do cárter. Esse é um teste que foi feito na WEG Sestari. WEG Sestari, vocês já conhecem, é um fabricante de redutores do mercado, um grande fabricante de redutores, e eles fazem também a manutenção de redutores, inclusive de terceiros. Tá? Esse redutor, eles receberam da Cargill, um redutor com 28 anos de uso, redutorzinho, bem pequenininho. Tá? Quando nós fomos lá para fazer o teste de desempenho do produto, eles pegaram esse redutor e colocaram à nossa disposição. Fizemos o teste antes, sem o produto, numa bancada, e depois disso, colocamos o produto e fizemos a medição. E isso que vocês estão vendo aqui é o resultado dessa aplicação. Pode observar que na parte de cima eu tenho uma situação, e na parte de baixo eu já tenho uma sensível melhora na vibração do conjunto. Importante vocês observarem que essa melhora foi observada apenas 1 hora, 1 hora e meia depois de colocado o produto. Tá?
Esse redutor que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu ver, ali atrás, né, é um outro redutor que nós fizemos o teste também na mesma ocasião. Redutor novo, para ser montado no equipamento agrícola, ele simplesmente é fresado e ele não é retificado por problema de custo. Tá? Então, o pessoal fresa, monta e manda. Nós fizemos o teste, deu também uma vibração bastante alta, nós colocamos o produto, fomos almoçar, na volta o redutor já estava amaciado. Ou seja, aquele redutor, com certeza, colocado no equipamento com o produto, ele ia ficar com aspecto de retificado nos dentes e iria durar muito mais tempo do que um redutor do jeito que estava. Vocês vão achar que o produto é milagroso. Eu vou mostrar agora um caso de um teste que nós fizemos na Camargo Correia, aqui de Jundiaí. Eles estão fazendo uma obra. Nós estivemos lá e colocamos numa retroescavadeira, no ar-condicionado da retroescavadeira. Tá? Nós colocamos 7 ml de produto no equipamento. Antes, numa regulagem máxima 10,3 graus centígrados, 15 minutos depois, foi para 4,8 graus centígrados. Então, isso significa, em qualquer veículo, principalmente automotivo, esses de potência mais baixa, se você colocar o produto, além dele gelar mais, com uma regulagem mínima, ele vai fazer aquela temperatura que só seria conseguido com a regulagem máxima. Isso significa redução no consumo de energia, né? Combustível, por exemplo. E você vai ter mais conforto e mais segurança. O case 6 é da Band Refrigeration, lá de Pindamonhangaba. Vocês podem observar o gráfico de vibração, aumentou sensivelmente, foi colocado o produto, caiu a vibração a níveis mais baixos do que estava anteriormente. Na Sanofi, Sanofi é uma empresa de Suzano na parte de... igual a MS, fabricante de farmacêutica. Tá? Aqui também vocês podem ver um motor elétrico, a vibração antes de colocar o produto e a vibração depois. Você pode ver uma sensível melhora, e se você observar as datas em que isso foram medidos, vocês vão ver que são datas bastante próximas e os resultados foram muito interessantes. Um outro motor, também, 12G de aceleração, ele caiu para 5G, com melhora significativa também. O caso 8 é da Vortex, uma caldeira da usina Colombo, uma caldeira bastante grande. Observem o rolamento ali na parte de cima, a pista interna bastante danificada, tá? A vibração, inclusive, bastante alta, em vermelho, 78 metros por segundo quadrado, ele caiu em questão de 3, 4 meses para 28,9. Continua alto ainda, mas, se você ler, por exemplo, hoje a mesma vibração, você vai encontrar valores bastante reduzidos. Essa é uma medição geral, considerando todos os equipamentos onde foram aplicados o produto e a medição da vibração. A velocidade média caiu de 8,2 para 2,5, a aceleração envelope caiu de 4,5 para 1, houve uma distorção aí, 7,8 aí no intermédio, que a gente não sabe o que é que aconteceu. Mas, de qualquer forma, o resultado final foi extremamente positivo. O case 10 é um britador da Vale do Rio Doce.
usina de Salobo, o eixo de acionamento com temperatura de 109 graus centígrados, utilizando uma graxa de altíssimo desempenho, à base de complexo sulfonato de cálcio. Foi colocado 109 graus centígrados, foi colocado no lugar uma graxa complexo sulfonato de cálcio com 5% de alfa-X. Temperatura caiu para 46 graus centígrados e o mancal dormiu. Esse é o recuperador, também da Vale do Rio Doce. É um rolamento de 9 metros de diâmetro. Ele foi condenado para troca imediata em 2004. Foi colocada uma graxa à base de complexo sulfonato de cálcio. Ele está funcionando até hoje. Camargo Corrêa de Apiaí, o redutor do elevador de Canecas, 100 e tantos graus centígrados, vibração tremenda, foi colocado 10% de condicionador de metais, ele está funcionando até hoje sem nenhum problema. A Bung aqui debaixo da Baixada, hoje, não é mais Bung, é uma outra empresa, moinho de pêndulas, é um equipamento grande, com a utilização de uma graxa com condições de especiais complexo sulfonato de cálcio, o pessoal teve uma economia de 13 milhões de reais por ano. Esses dados todos foram passados pelo próprio engenheiro da fábrica. Peneira de rolos da Vale do Rio Doce, usina 4 da Vale do Rio Doce, lá de Espírito Santo. São 73 rolos, 146 mancais. Esses mancais eram trocados a cada 3 meses, todo o conjunto, e, mesmo assim, intermediariamente, alguns mancais quebravam. Tá? Utilizando uma graxa complexo sulfonato de cálcio, eles tiveram uma economia de 12 milhões de reais por ano, somente numa única peneira. Tá? No caso da peneira, do moinho da Bung, eles gastaram exatamente 17 mil reais para obter 13 milhões de economia. No caso da Vale, eles gastaram 1.200.000 reais e tiveram uma economia de 12 milhões. Essa economia, esse gasto de 1.200.000, na verdade, foi devido a uma exigência da própria Vale do Rio Doce. Esses rolos são lubrificados por um sistema centralizado, apesar de a gente ter dito para regular para menos o volume de graxa enviada por mancal, eles preferiram manter do jeito que estava antes. É por isso que houve esse consumo exagerado. Aços Vilares, hoje Gerdau, aqui de Pindamonhangaba, um equipamento que fabrica cilindros de laminação. Você imagina uma forma em cima de rolete, ele gira, o pessoal coloca aço líquido de um lado, com o giro eles formam cilindros de laminação. Tá? Esse sistema de rolos são lubrificados com óleo ISO 46, uma parafernália de mangueiras para lá e mangueiras para cá. Apesar da quebra que acontecia nos mancais, o problema maior deles era meio ambiente. Esse óleo vazava para tudo quanto é lado e provocava problema de meio ambiente. Colocamos uma graxa nesse mancal. Ao invés de um óleo ISO 46, colocamos uma graxa. O problema foi resolvido. Graxa, sulfonato de cálcio. Bom, esse é um outro... Bom, gente, os resultados estão aí. Tá? Aquelas empresas que eu mostrei para vocês, todas aquelas empresas, a Vale do Rio Doce, nós estamos entrando num programa bastante mais amplo, pegando, por exemplo, equipamentos pesados da área de mineração,
caminhões, tratores, escavadeiras, etc., nós vamos fazer um programa de eficiência energética e de recuperação de ativos. Os caminhões, por exemplo, eles estão já numa idade em que eles teriam que descartar e comprar os novos. Eles querem verificar se, através da utilização do produto, eles conseguem dar uma sobrevida nos componentes das máquinas que eles estão trabalhando. Tá? Nós temos vários outros projetos em andamento. Terminada essa palestra, estou correndo para a Voit. Lá na Voit, nós temos uma reunião com toda a diretoria lá da Voit para ver o que é que a gente consegue fazer na área de fabricação que eles têm, aqui na planta, aqui perto e também nos produtos que eles estão fabricando. E na área de serviços, a Voit, vocês sabem, eles estão entrando também na área de serviços. E na área de serviços, principalmente de manutenção e lubrificação, o nosso produto é imbatível. Só para finalizar, para entrar na fase de perguntas, nós conseguimos, já em abril, passamos a nossa cota prevista para o ano. Apesar da crise que existe hoje no mercado, as máquinas estão continuando a trabalhar. Quanto menos você gastar para manter esses equipamentos para a hora em que ele entrar em produção máxima, tá, melhor a empresa vai ficar quando o mercado se recuperar. Posso garantir para vocês, o mercado não está ruim, não. Está ótimo, graças a Deus. Obrigado.